Senhores, bem-vindos a mais um encontro de Direito Penal. Eu sou o professor Diogo Luan e hoje o nosso estudo vai ser em cima do artigo 75 do Código Penal. Lá nós vamos encontrar dos limites da pena no Brasil. É um assunto que ele é fácil, a gente só tem que prestar atenção agora porque houve mudanças significativas com o pacote anticrime. Então, até 23 de janeiro para trás era uma regra, e de 23 de janeiro para cá, de 2020, nós temos uma outra regra. Então, é um assunto fácil, tenho certeza que vocês vão gostar. Em relação aos limites da pena no Brasil, antes da introdução do pacote anticrime, nós tínhamos como limite o lapso temporal de 30 anos. Então, nós trabalhávamos com 30 anos. Com a mudança do pacote anticrime, nós mudamos esse lapso temporal de 30 para 40 anos. Então, eu vou ler aqui o artigo para os senhores, e aí, quando eu acabar a leitura, nós vamos conversar a respeito da fundamentação disso em preceito constitucional e a súmula 715 do STF, que ela dá um parâmetro muito interessante. Então, vamos aqui fazer agora a leitura do artigo 75 do Código Penal. Vejamos. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Parágrafo 1º. Quando o agente for condenado às penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender o limite máximo deste artigo. Parágrafo 2º. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á a nova unificação, desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. Então, como é que a gente vai trabalhar com esse tema? A primeira regra nós já aprendemos. Pelo pacote anticrime, o limite máximo de cumprimento de pena no Brasil é 40 anos. Detalhe, eu só quero que vocês não esqueçam que aqui também a gente trabalha com direito intertemporal. Ou seja, todo mundo que praticou o crime antes de 23 de janeiro de 2020 vão estar sujeitos à regra antiga. Nós estamos estudando aqui as regras novas somente por os fatos praticados a partir de 23 de janeiro de 2020. Então, a regra que está prevista no caput do artigo 75 é que o limite máximo de cumprimento de pena no Brasil ele é de 75 anos, e no parágrafo 1º tem a chamada regra da unificação. O que é isso? Vamos imaginar que um sujeito tenha praticado diversos delitos. Eu vou trazer aqui um exemplo real, o maníaco do parque. Ele foi condenado a mais de 121 anos de pena privativa de liberdade. Nesse caso, o que diz o artigo? Que vai ter que pegar todas essas penas e realizar um procedimento chamado unificação. Elas serão unificadas, é como se virasse uma conta só, e dessa conta ele vai cumprir 40 anos. Desculpa, no caso do maníaco do parque será 30 anos, porque os crimes foram praticados antes do pacote anticrime, mas vamos imaginar que fossem praticados posteriormente. Então, esse limite seria vinculado ao máximo previsto no artigo 75 do Código Penal, 40 anos, tá bom? Então, a regra do parágrafo 1º é que nós temos que fazer essa unificação, porque nós iremos desprezar o tempo posterior e ele vai ficar preso o máximo previsto aí no artigo 75. A regra do parágrafo 2º é uma regra que ela traz a seguinte situação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que já sob a égide da lei atual, o indivíduo tenha sido condenado a 40 anos. Ele chega na penitenciária e depois de um ano ele pratica um novo homicídio. O que vai acontecer nesse caso? Qualquer condenação posterior à unificação, eu vou desprezar o período que ele já cumpriu. Qual foi o período que ele já cumpriu no meu exemplo? 1 ano. E aí, pela nova unificação, ele terá de novo que, digamos assim, começar do zero o seu tempo. Então, ele vai cumprir de novo os 40 anos. Então, a regra do parágrafo 2º é que, existindo o crime posterior à unificação,
eu vou desprezar o tempo em que ele já cumpriu e vou fazer uma nova contagem. Então, essa é uma regra bem interessante. Pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47, nós vamos encontrar que essa regra ela é de cunho constitucional, então ela se fundamenta na Constituição Federal. Mas o mais importante que vocês estão vendo aqui na tela é a respeito da súmula 215 do STF. Por que é importante essa súmula? Vamos dar uma olhadinha de novo aqui e vocês vão entender que, inclusive, em concurso público, as perguntas são todas direcionadas ao texto da súmula. Vamos fazer a leitura aqui. A pena unificada para atender o limite de 30 anos de cumprimento determinado pelo artigo 75 do Código Penal não é considerada para concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Vamos voltar aqui para a gente entender o que é isso. Eu estava explicando aqui o exemplo concreto do maníaco do parque. Ele foi condenado a mais de 121 anos de penas privativas de liberdade. Nesse caso, ele só vai cumprir se fosse pela regra nova, mas no caso concreto dele seria 30 anos. Mas vamos imaginar que seja pela regra nova. O máximo de pena que ele poderia cumprir seria 40 anos. Ele não poderia ficar mais do que isso com a sua pena privativa de liberdade. Então, seria o máximo de 40 anos. Porém, os benefícios que ele tem direito não vão incidir em cima dessa pena unificada em 40 anos. Vão incidir em cima do total de pena que ele recebeu. Ou seja, para o maníaco do parque, ele não vai conseguir nem livramento condicional, nem progressão de regime. Ele efetivamente vai ficar preso durante os 40 anos, porque como a pena dele foi muito elevada, se eu fizer o livramento condicional em cima de mais de 121 anos ou a progressão de regime, eu não vou conseguir que ele saia no lapso temporal inferior. Ou seja, essa súmula ela é importante para você aprender no dia a dia, na prática, e para poder responder questões em concurso público. Principalmente, se vocês forem pesquisar questões aí, vocês vão perceber que eles jogam muito a questão do livramento condicional contido na regra aí da súmula. Então, não esqueçam isso. A súmula 715 do STF determina que os benefícios que o condenado tem direito, eles vão ser em cima da pena total e não em cima da pena unificada, para seguir o critério que, pela nova legislação, é 40 anos. Então, eu agradeço aqui a presença de cada um. Curta aí, dê um like, compartilhe e até o nosso próximo encontro.